Eu sei que queres acertar sempre. Eu sei que queres ser bem-sucedido na vida. Eu sei que buscas o melhor. Difícil é acertar. Mais difícil é se sair bem. E o melhor só se conhece depois que se vive. Antes, só pode ser imaginado. O caminho que leva ao acerto é obscuro, porque os caminhos do mundo são escuridão. Então o que precisas para acertar é luz. Um facho de luz a te guiar na noite escura destes mares agitados. Alguém já reclamou que a vida seria mais fácil se não fossem as decisões. É difícil ter a certeza do melhor caminho em uma encruzilhada. Então, pares de tomar decisões. Tomes a última decisão da tua vida. Decida pisar nas pisadas de quem deixou um modelo para seguires de perto os seus passos. As pisadas de quem sempre acertou. De que foi sempre bem-sucedido na vida. De quem alcançou o melhor. Não precisas decidir mais nada. Só tens que seguir as decisões tomadas por quem já passou primeiro. Quem deixou as marcas indeléveis no caminho. O problema é que te perdes entre tantas outras marcas que tantos outros traçaram em cima para confundir. Mas é diferente a marca que ele deixou. É preciso ter sensibilidade para discernir, ter olhos de águia para enxergar, ter fé bastante grande para ver o invisível. E, sobretudo, é preciso ter coração, porque quando os olhos não veem, o coração sente. Não julgues ser utopia o que agora ouves. Para julgar é preciso compreender, para compreender é preciso conhecer, para conhecer é preciso aprender. Então tens que aprender a verdade sobre quem te fala. Tens que conhecer os seus caminhos, as suas dificuldades, as suas soluções, os seus problemas, os seus acertos. Tens que olhar com olhos ávidos daquilo que é correto. Tens que buscar com a ânsia do recém-nascido que busca o seio materno. Tens que confiar com um coração unificado. E então verás com tamanha nitidez as marcas no caminho. Poderás então seguir de perto os seus passos. E haverás de acertar sempre. Haverás de ser bem-sucedido. Haverás de encontrar o melhor. É mais fácil fazer quando o outro já fez. É mais fácil resolver quando o outro já resolveu. É mais fácil acertar quando o outro já acertou. Então pares de dar socos em pontas de facas. Pares de quebrar a cabeça. Pares de querer ser guia quando não guias a ti mesmo. Entregues teu caminho nas mãos de um guia maior. Sigas de perto a Jesus Cristo. Ele deixou um modelo para seguires de perto os seus passos. Obrigado por tudo o que há de melhor em minha vida. Obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por cada momento que levou até hoje. Obrigado pelos tempos difíceis. Eles me fizeram apreciar os bons tempos. Obrigado pelas lições. Elas eram necessárias para o meu desenvolvimento. Obrigado por meus olhos que testemunham os milagres de hoje e de amanhã. Obrigado por todas as minhas bênçãos. Obrigado por tudo que considero garantido. São as pequenas coisas, o ar que respiro, os lugares onde estive, as coisas que vejo. Obrigado, Senhor! Todos neste planeta são abençoados por estar aqui. E todos podem escolher ser uma bênção para este planeta e todas as outras pessoas nele, através de seu exemplo. Comece o seu dia sentindo-se abençoado, pensando em todas as coisas que são grandes em sua vida. Comece o seu dia com propósito. Comece seu dia agradecendo. Obrigado por esse novo dia. Obrigado por estar vivo. Obrigado, Pai, por ter você ao meu lado. Não tome um dia como garantido. Procure milagres diários. Todos esses milagres diários. Percorrendo as páginas em minha mente, todos os diferentes estágios da minha vida, estou tão agradecido. Obrigado, Pai. Mesmo quando estou passando por momentos difíceis, sei que o futuro é brilhante. Obrigado por todas as oportunidades hoje de experimentar o amor, de experimentar proximidade. Obrigado por todo abraço, todo sorriso, pela verdadeira alegria.
pela leveza, pela brincadeira, pela paz. Obrigado por todas as oportunidades de sorrir, estar livre de julgamento e ser meu verdadeiro eu hoje. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela paz interior. Obrigado por não precisar de nada. Obrigado pela facilidade. Obrigado pela humildade. Obrigado pela presença. Obrigado pela abundância. Obrigado por fluir através de mim. Obrigado por me abençoar. Obrigado por existir. Obrigado por me amar. Desejando a todos o único sucesso verdadeiro: o amor. Obrigado, Pai. Que Deus te abençoe, meu filho. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Vivemos num mundo carregado das mais variadas contradições. O homem passa a vida inteira construindo casas e não tem a sua própria casa para acomodar a família. Outro enfrenta o sol abrasador e as chuvas torrenciais para conseguir o produto que alimenta o mundo e vive subnutrido por falta de recursos. Ainda há aquele que passa a vida fazendo a plateia morrer de rir, enquanto ele mesmo morre de chorar com as agruras da sua vida. É assim. São os palhaços do mundo. Nós somos os palhaços de um sistema que agoniza e tenta sobreviver à custa das palhaçadas que nos vitimam. Um sistema sem sistemas nas mãos de governantes desgovernados. Certamente não funciona. O trabalhador não recebe o mínimo percentual que deveria requerer a dignidade do seu trabalho. Mas aquele que deixou um modelo para seguir de perto seus passos afirmou que o trabalhador merece o seu alimento. Essa afirmação tem gerado práticas erradas por parte daqueles que sempre puxam a brasa para sua sardinha e tem tirado o alimento da boca de muitos trabalhadores. São coisas do sistema sarcástico em que vivemos. Existe hoje um número muito grande de pessoas que vivem dependentes de recursos doados por fiéis de suas denominações religiosas. E quanto maior o patrimônio dessas denominações, maior o incentivo para as grandes doações. Naturalmente, maiores são as suas despesas. Uma das bases que costumam usar para justificar a sua dependência é essa afirmação feita pelo grande mestre. Costumam repetir jocosamente as palavras dele: o trabalhador merece o seu alimento. Ocorre que existe uma diferença estonteante entre o trabalhador mencionado por ele e o trabalhador dos nossos dias. Quando fez essa afirmação, ele havia acabado de dar instruções aos seus seguidores sobre como deveriam executar a obra
Quando fez essa afirmação, ele havia acabado de dar instruções aos seus seguidores sobre como deveriam executar a obra que ele estava lhes comissionando a cumprir. Interessante foi a conclusão de parte das instruções que lhes dava. Ele os orientou a dar de graça quaisquer serviços prestados relativos à transmissão de seus ensinos. Foi bem longe no esclarecimento. Disse-lhes que não deveriam adquirir nem ouro, nem prata, nem cobre para os bolsos dos cintos, nem alforge para a viagem, nem 2 peças de roupas interior, nem sandálias, nem bastão. E foi aí que concluiu afirmando que o trabalhador merece o seu alimento. Para entender a ideia por trás de toda essa orientação é preciso voltar no tempo e ver como as coisas aconteciam naqueles dias. Aqueles primeiros enviados visitariam pessoas apenas dentro do território de Israel. Era o seu próprio povo e, por tradição, tinham a hospitalidade por costume. Eles poderiam sim aceitar essa hospitalidade, mas não receber qualquer coisa em paga de seus serviços prestados. Além do mais, eles gastariam todo o seu tempo naquele trabalho. Não era o caso de viver a usufruir a vida e gastar algumas horas durante algumas noites da semana com algum culto religioso. O seu tempo estaria sendo usado integralmente a favor da obra a que estavam sendo designados. E ainda mais profundo é que ele disse que o trabalhador era merecedor do alimento e não da manutenção da sua vida. Muito menos, naturalmente, de luxos e extravagâncias desregradas e pessoais. Muitos em nossos dias, que acreditam em tudo o que ouvem, entendem que devem doar dinheiro a instituições para cuidar de seus líderes. Infelizmente, são expostos as passagens das Escrituras que supostamente trazem essa exigência. O que não sabem, porém, é que são passagens dirigidas a pessoas de outros tempos, para objetivos totalmente diferentes dos que hoje estão em exercício. Também conhecem muito bem essas passagens, mas nunca foram informados da orientação daquele que chamam de Senhor. Orientações para que recebessem de graça qualquer serviço que lhes fosse emprestado. A instrução para os enviados era para que fossem as pessoas levando o conhecimento que haviam recebido e foram ordenados a transmitir, mas que fizessem isso, no máximo, em troca do alimento. Outra coisa que faz com que pessoas incautas tirem da boca dos filhos para fazer suas doações é o fato de que muitos desses líderes se autoproclamam detentores de altos títulos. Argumentam eles que pessoas importantes assim no serviço do Senhor precisam do melhor, pois são servos daquele que é o dono de tudo. Fazem crer a ser um vitupério para o nome de Deus caso andem por aí perdidos no anonimato e na simplicidade. Mas aí voltamos novamente ao passado. Como agia e vivia aquele que deixou um modelo para seguir de perto seus passos? Não era ele produto da maior simplicidade conhecida? Não era ele humilde o bastante para nem sequer aceitar algum título que distinguisse dos outros? Não ensinou a quem quisesse segui-lo que deveriam estar contentes com sustento e cobertura? Parece então que alguma coisa anda definitivamente errada em nossos dias. É aí que refletimos sempre na necessidade de colocar à prova o que escuta. Os ouvidos ouvem apenas, mas é o seu cérebro que tem a obrigação de raciocinar, de questionar, de entender. Não ande por aí como alguém que vive jogado de um lado para o outro todo vento de ensino, como alguém que se delicia em admirar personalidades. O maior homem que já viveu não aceitou pompa, não viveu em luxo, não acumulou riquezas, não tinha onde deitar a cabeça. Não poderia ser diferente. O que é gerado pelo sistema contraditório e injusto em que vivemos só poderia funcionar com o próprio sistema. Em nome daquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos, se processam muitos absurdos em nossos dias. Você não precisa ser vítima deles. Aprenda a discernir o que veio de fato dele. Preste atenção ao que escuta, ao que vê e ao que é feito em nome dele. Você tem em mãos a expressão da verdade. Você tem o testemunho da história. Está registrado. Veja se é isso mesmo. Veja como vive quem diz que vem em nome dele.
O que vem de fato em nome dele, vem de graça. Esse acredita que o trabalhador merece o seu alimento. Quando você sente fome, toma alimento e se sente saciado. Quando você sente sede, toma água e sente saciado. Mas já deve ter pensado ao menos uma vez em como é difícil sentir fome e não ter como satisfazê-la. Mais difícil ainda sentir sede e não ter como saciá-la. Deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. Mas um sábio do passado afirmou que isso é motivo de felicidade. Felizes os que têm fome e sede de justiça, disse o grande mestre. Mas é interessante que quando você tem fome ou sede, não se sente feliz. Você se sente bem quando sacia fome ou sede. Por que então menciona ele que você será feliz por sentir fome e sede de justiça? Primeiro é preciso entender o conceito correto de justiça. Afirmam os bons dicionários que justiça é a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. Repare que envolve a consciência de quem julga. Sendo o homem um ser imperfeito, logo se entende que ele não tem justiça em si mesmo. A justiça humana condena o errante. Isso é injusto. A verdadeira justiça condena o erro. Uma vez o erro tenha desaparecido, foi feita a justiça. Costuma-se também dizer que a justiça é igual para todos. Como já foi dito, aí começa a injustiça. É injusto porque duas pessoas iguais, que cometem erros iguais, podem não ter o mesmo grau de intencionalidade. Podem não ter nem ao menos a mesma condição racional no momento do erro. Logo é injusto aplicar a mesma justiça em ambos os casos. Isso torna patente que o homem não tem justiça em si mesmo. Isso porque não pode ver os sentimentos. Julga apenas a base de suas próprias conclusões. Um terceiro ponto para consideração é que a verdadeira justiça deveria dar ao ser humano uma condição digna de vida. Uma condição em que ele não fosse atormentado por tantas dificuldades como tem sido. Uma condição em que ele se sentisse plenamente satisfeito. Ninguém tem no mundo hoje essa plena condição. Mas as pessoas se acomodam com a sua sorte na vida. Sentem-se saciadas com a justiça que recebem ou praticam. Uns poucos continuam famintos e sedentos de justiça, da verdadeira justiça. Estes podem ser felizes. O grande mestre forneceu a razão. Porque serão saciados. Sim. Quem não se conforma com as justiças e injustiças atuais e não estão felizes com elas, podem esperar o cumprimento da promessa. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Como é que você se sente quando alguém o ofende? Como se sente quando alguém o magoa? Mais importante que o sentimento é a ação. Como reage? É daqueles que quando a vista escurece não se responsabiliza mais pelos atos? E é daqueles que a vista escurece com facilidade? Sabia que causa um grande dano a si mesmo? Concorda hoje a medicina que a brandura é o melhor remédio. O ser humano está ficando cada dia mais agitado, está ficando cada vez mais impaciente, cada vez mais irritado e nervoso. Por isso é menos feliz, por isso encurta a vida. O homem perdeu a qualidade da brandura. Entende que não pode levar desaforos para casa. Acredita que calar-se diante de uma investida é ser covarde. Mas será que era covarde o maior homem que já viveu? Foi ele que ensinou, antes da ciência descobrir que a brandura é o melhor remédio. É o caminho para a felicidade. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Foi o que ele ensinou. Isso é significativo quando somos informados pela Organização Mundial da Saúde que a falta de brandura na família constitui um risco maior para a saúde das mulheres do que os acidentes de trânsito e a malária juntos. A falta dessa qualidade é uma das emoções que mais dano causam ao nosso corpo, coração e mente. A irritação ou a ira é a causa da maioria dos males que sofremos. Não e sem motivo que o maior homem que já viveu
é chamado de Grande Mestre. Seus conselhos e orientações sempre estiveram à frente das mais avançadas descobertas. Certamente é mais fácil falar do que fazer. Em um mundo carregado de motivos para nos deixar irritados, é difícil manter um temperamento brando o tempo todo. Mas é preciso aprender a ser brando. O problema reside mais em nosso pavio curto do que no problema que causou a ira. Quando você se depara com uma situação de que não gosta, a tendência é reagir com presteza. Deve ser exatamente o contrário. Se parar por um segundo e pensar, será capaz de se controlar. Se diante de uma situação estressante conseguir um sorriso, verá que os nervos relaxam e fica mais fácil controlar a ira. Se parar e contar de 10 até 1, verá como esse tempo ajuda a dissipar a reação irada. De qualquer modo, é certeza que vale a pena o esforço para desenvolver um temperamento brando. Repare que há uma recompensa. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Pode parecer estranho dizer que você será mais feliz se padecer fome, se sofrer carência. Mas foi isso que um grande sábio do passado estabeleceu como modelo para a felicidade. Foi isso que ele marcou como um dos pontos que levam à maior felicidade. Disse ele que são felizes os que têm consciência, ou seja, os que reconhecem que carecem de coisas espirituais. Isso é muito profundo. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Foi o que disse o grande mestre. De acordo com eruditos gregos, esta expressão significa literalmente os que mendigam. Mas como pode alguém que mendiga ser feliz? Analise comigo. Em sentido físico, a pessoa precisa sentir fome para buscar o alimento. Só quando se alimenta, ela se sente saciada. Se sente satisfeita. É certamente feliz. Não é diferente com ter consciência. Saber que é pobre de espírito. Ter consciência, saber que precisa sempre se alimentar mais de coisas espirituais. Nunca estar satisfeito com o que tem, com o que sabe. Querer sempre mais. Quem assim faz é feliz porque satisfaz as suas necessidades e continua carente. Então, ela busca mais e consegue mais. E sua felicidade aumenta. E assim vai esse ciclo de aprendizado e busca. De nutrição e volta à carência. Então entenda. Muito do negativo que às vezes sente não é provocado por coisas externas, como parece. Pode ser falta do seu reconhecimento de suas necessidades espirituais. Nunca o ser humano esteve mais voltado para o lado religioso. Nunca o mundo viu maior quantidade de templos religiosos do que hoje se vê. Mas no ar há uma pergunta intrigante. Uma pergunta que não quer calar. Se o mundo está mais voltado para a religiosidade, por que as condições gerais pioram? Por que aumentam tanto os suicídios, o uso de drogas? A incompatibilidade, os desacordos. Segundo o grande mestre, é a falta do conhecimento da necessidade espiritual. Essa necessidade não é satisfeita pela presença a locais religiosos apenas. Muito menos só por se ouvir bonitas falas de bons pregadores. Mas é satisfeita por se ouvir a ele, o grande mestre. Foi ele que deixou um modelo para você seguir de perto os seus passos. Aquele que ensina a você o que é verdade, o que realmente funciona, o que pode evitar ou solucionar problemas para deixar você mais feliz. É o seu reconhecimento da sua necessidade espiritual que pode fazê-lo mais feliz. As palavras não são nossas. As palavras são de Cristo. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização.